Bom dia a todos. Estamos entrando aí nesse café da manhã especial, Espaço do Autor, para com o confrade Ney Maranhão falar sobre o livro Direito Ambiental do Trabalho. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Tereza. Bom dia. Aguardando o Ney entrar. Acabei de combinar com ele, já entra em seguida. Está aí entrando o Ney. O Ney. Aguardando. Bom dia, Fábio. Ney está liberado já por aqui. Ney, bom dia. Já está liberado a tua entrada. Bom dia, Ney. Tudo certo? Já liberei tua entrada por aqui. Não, já mandou solicitação e já te liberei. Não está conseguindo? Vamos ver se consegue, senão eu fecho e entro de novo. Não consegue, Ney? Tenta pedir solicitação novamente. Sim, eu recebi a solicitação e liberei. Vamos ver. Espera aí. Aqui aparece aguardando e conectando. Opa, Ney. Opa, pronto! Tudo certo. Bom dia, Gilberto. Tudo bem? Bom dia, Ney. Que bom te ver, ainda Tudo que seja ótimo. virtualmente. Pois é, que alegria poder te encontrar aqui cedinho, né, da manhã, Cedinho da manhã. já para a gente refletir, discutir, debater E eu com já estou esse público. incomodando o Ney cedo, né? Já estou incomodando o Ney cedo. Ney. Calma, calma. É. Mas viu que a nossa comandante Tereza disse, daqui a pouco é para começar. É verdade. Que Impressionante. beleza, Ney. Abração, Gilberto, viu? Que prazer poder participar desse evento, né, desse momento contigo. O Quero mandar prazer um é meu. abraço a todos presentes aqui, né? A Tereza, já vi aqui. O Fábio aqui, que é juiz aqui no TRT8. Isso, o Fábio, que foi meu aluno e é juiz contigo aí, ele já me mandou É, cedo dizendo que tu tem que botar sortear um livro, hein? e- ele está vindo Fábio para já pediu. Macapá. Ó, o Lauro de Campos está aqui O também. Lauro tá aí, É, confrade Vitor. o Vitor, ô Vitinho, abraço, meu irmão. Que maravilha. Olha, Ó, eu Tereza. quero registrar, viu, Gilberto, a minha alegria, né? Que honra poder inaugurar esse espaço, né? Para quem não sabe, né, Gilberto? Não sei se você vai falar a respeito, mas é o nosso primeiro encontro, né? Sim, é De o debate primeiro sobre encontro. o autor. Então, fico muito honrado pelo Então convite. vamos fazer embora o Ney dispense apresentação em todo o Brasil e fora do Brasil, pro forma vou fazer, né? Esse nosso café da manhã especial chamado Espaço do Autor e de conversa sobre o desenvolvimento da obra. Nós vamos conversar hoje sobre o livro Direito Ambiental do Trabalho, de autoria do nosso querido confrade Ney Maranhão, está aí o livro, da LTR, Direito Isso. Ambiental do Trabalho, coordenado pelo Ney, que, como todos sabem, é professor de Direito do Trabalho na Universidade do Pará, graduação, mestrado, doutorado, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, com estágio de doutorado sanduíche junto à Universidade de Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos, especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade Roma La Sapienza, da Itália,
mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Pará, juiz titular de vara da Justiça do Trabalho da 8ª Região e titular da cadeira número 30 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Para minha alegria, para minha satisfação, para meu prazer, meu querido confrade na Academia Brasileira de Direito do Trabalho. O Ney, grande professor, grande magistrado, grande doutrinador do direito do trabalho, como eu disse, conhecido além mar, não só no nosso Brasil, mas conhecido além mar, né, Ney? Vai falar um pouquinho para nós sobre essa obra, sobre esse tema fundamental, importantíssimo, que é o direito ambiental do trabalho. A preocupação que nós temos com o direito ambiental do trabalho, especialmente nesses momentos de hoje, nesses momentos de pandemia e do pós-pandemia também, né, Ney? É verdade. Ney, querido, seja bem-vindo. É um prazer para mim ter sido aqui destacado pela nossa diretora Tereza para te entrevistar hoje. Honra toda minha, Gilberto. Prazer. Estou à disposição para a gente conversar. Você sabe que eu tenho uma admiração, um respeito muito grande pela sua pessoa. E nós estamos aí com um projeto juntos, viu? Eu tenho em mente aqui algumas coisas junto contigo, tá bom? Vamos fazer algum samba por aí. Parceria. Parcerias. Abraço do Vitor ali, nosso querido Vitor conosco. Mas, Ney, vamos começar Abraço, pelo começo, Vitor. como se diz, né? Sim. Vamos começar. A Janete, a querida Janete, aqui, a nossa, tua companheira juíza aqui. Oi, Janete. Que bom você estar aqui com a gente. Janete Guest. Lá do Ágora. Mas vamos começar do começo, né, Ney? Vamos falar um pouquinho, Sim. assim, por exemplo, como surgiu o direito ambiental. Sim. É interessante, né, Gilberto? Porque muitos de nós imaginamos que as relações trabalhistas elas são tuteladas apenas pelo direito do trabalho. E isso não é verdade. A verdade é que as relações jurídicas elas recebem influxos normativos os mais variados. Então, quando a gente fala de direito ambiental do trabalho, algumas pessoas até se espantam, exatamente porque isso realça, né, um caráter multidisciplinar do fenômeno trabalhista, especialmente do meio ambiente do trabalho. Mas vamos começar desde o princípio, como você fez a pergunta, porque o que nós vamos tratar aqui realmente é direito ambiental. Isso é preciso ficar claro desde o início. Claro. Nas relações de trabalho incidem, né? Claro, o direito do trabalho, o direito administrativo, direito civil, direito penal, direito constitucional, né? Direito tributário, não é isso? E também o direito ambiental. Então, o direito ambiental ele vai ser um ramo jurídico que, tal qual o direito do trabalho, vai estar diretamente relacionado às consequências do advento do capitalismo, né? Então, a ideia de um mercado, de exploração da natureza, isso vai trazer consequências visíveis, pelo menos no campo do meio ambiente, no século XX. Interessante, Gilberto, observar que esse mesmo fenômeno do capitalismo, né, do industrialismo, né, do maquinismo, isso vai gerar, vai fazer irromper ramos jurídicos, né, novos, né, tutelando essas relações que vão ser propriamente capitalistas. Uma delas, a relação de trabalho, tal qual a conhecemos tradicionalmente, a relação de emprego. Então, você vai ver o surgir do direito do trabalho, né, depois da chamada questão social, como todos nós sabemos, no século XIX, as agruras, né, os descompassos, os desequilíbrios produzidos por uma igualdade formal demandou consequências humanas desastrosas, muita acidentalidade, muito sofrimento. Percebeu-se que essa igualdade entre empregado e empregador era fictícia, era uma ilusão. Na verdade, precisava, de fato, de um ramo jurídico protetor, de um vulnerável. No nosso caso, no direito do trabalho, né, Gilberto, o vulnerável é o trabalhador.
No Sim. século XIX, e, digamos assim, surge a discussão, no século XX se solidifica, esse ramo jurídico que é o direito do trabalho tutor, né, o que tutela o trabalhador como vulnerável. Mas lá no século XX, o século passado, já se começa a observar efeitos outros, efeitos que fazem surgir um novo vulnerável, né, que é esse vulnerável é o meio ambiente. Então, quando chega no século XX, começam-se a observar consequências nocivas ao equilíbrio do meio ambiente natural em geral, né? Então, a afetação dos biomas, a questão, começa a surgir a preocupação com relação aos limites dos recursos naturais, você começa a observar adoecimento de populações em razão do uso de produtos químicos em lavoura, né? Então, você Exato. vai ver surgir toda uma discussão. Se no século XIX nós tivemos a questão social, no século XX nós tivemos a questão ambiental. Ambiental. Então essa questão ambiental, Gilberto, faz com que, se a gente pode dizer quando nasceu o direito ambiental, eu diria que foi em 1972. A certidão de nascimento do direito ambiental, como ramo jurídico destinado a proteger o vulnerável meio ambiente, em 1972 com a Conferência de Estocolmo. Né? Você lembra dessas conferências de Claro. Estocolmo, depois do Rio de Janeiro em 92? Relativamente histórico, né? É muito histórico. Na E década de relativamente 60, recente, aliás. recente. Recente do ponto de vista histórico. Isso. Então, na década de 60, tem um livro Silêncio, né? Primavera Silenciosa, da Raquel Carson, que faz muito sucesso nos Estados Unidos, em que ela denuncia o uso de agrotóxicos e as afetações ao meio ambiente natural. Esse livro dá uma mexida, né, na década de 60, nas discussões ambientais. E aí, em 72, a ONU organiza, né, em Estocolmo, a grande conferência de Estocolmo, que nós dizemos que é a certidão de nascimento do direito ambiental. E aí surge, né, o chamado direito ambiental, com características próprias, princípios próprios, enfim, realmente surge esse ramo jurídico Perfeito. fenomenal que protege o meio ambiente. E aí, Ney, os pontos de contato do direito ambiental com o direito do trabalho, né? Porque tu dizias ali no início, o direito do trabalho, de fato, tem relação com o civil, com o penal, com o tributário, com o constitucional. É por isso que na sala de aula a gente diz para o nosso aluno de graduação, né, Ney? Os outros professores mentem. A verdade é que o direito do trabalho é a mais importante de todas. Tá? A É gente diz para os verdade. nossos alunos. É Mas e aí verdade. o ponto de contato do direito do trabalho com o direito ambiental, ou do direito ambiental com o direito do trabalho? Pois é. Para além da origem historicamente coincidente, que é o próprio capitalismo, né, o regime capitalista, você também vai começar a enxergar nos ramos jurídicos ambiental e trabalhista algumas nótulas, na verdade, alguns pontos muito fortes de contato. Né? Primeiro, o que me parece mais visível é a transindividualidade, tá, Gilberto? Você vai observar que tanto o direito do trabalho quanto o direito ambiental, eles são marcantemente meta-individuais. Então, o direito do Certo. trabalho, ele é fruto, né? Ele é fruto de uma coalizão de interesses. Nós sabemos que foi uma movimentação coletiva, foi exatamente a conscientização coletiva de um grupo, né, de trabalhadores que começa a fazer uma gestão de enfrentamento e de polemizar exatamente esses pontos do Estado liberal, né, do Estado omisso, do Estado afastado, do liberalismo econômico, né, do liberalismo social, liberalismo político. E o direito do trabalho surge exatamente de um movimento grupal, né, de determinado setor da sociedade, que é a população que trabalha. E o direito ambiental, ele vai expressar, talvez de uma maneira muito mais incisiva, essa transindividualidade. Enquanto o direito do trabalho ele é meta-individual, coletivo, estrito sensu, propriamente, né? Porque ele afeta interesses de uma determinada categoria, o direito ambiental ele toca, digamos assim,
realmente o que há de mais sublime em transindividualidade, porque ele já não é mais apenas meta-individual, ele tutela interesses difusos, né? Então, se a gente for fazer Claro. aquela distinção tradicional, até um pouco já discutida, Sim. de direitos individuais homogêneos, coletivos estrito senso, né? E direitos difusos, que são Difusos. aqueles que a gente não consegue mais identificar quem são os interessados. Na verdade, ele toca a cada um e a todos. Então, quando a gente fala de direito ambiental, nós estamos falando de um ramo jurídico cuja titularidade e cuja proteção subjetiva recai literalmente sobre todo e qualquer ser humano. Então, quando a gente fala de direito ambiental, portanto, nós não estamos falando de um ramo jurídico que tutela interesse particular de A ou B. Né? Ele não tutela também apenas o interesse de uma determinada coletividade ou categoria. A transindividualidade dele já atinge um status mais puro, né? Mais destacado de verdadeira ideia de fraternidade. Se a gente seguir aquela bandeira da Revolução Francesa, né? Liberdade, Certo. igualdade, ou seja, é o Fraternidade. momento, juridicamente é o cume da defesa de uma tutela jurídica que verdadeiramente abraça a todos. Então, essa característica da transindividualidade é marcante, claro, com notas diferentes, né, como eu destaquei aqui, mas tanto o Claro, direito do claro. trabalho quanto... Outra característica é a dinamicidade, Gilberto. Tanto o direito do trabalho quanto o direito ambiental são essencialmente mutantes, dinâmicos. E isso se dá pela necessidade de acompanhar uma característica do capitalismo, que é exatamente a sua mutabilidade. O capitalismo, ele é, digamos assim, um Evolução do camaleão. fato social, né, Ney? Exatamente. Então, o direito do trabalho, exatamente pelas necessidades de acompanhar as novas formatações do capitalismo, quando a gente fala, por exemplo, olha o nosso querido Valdir Florindo entrando aí, que bacana. Valdir está conosco, o Bruno está conosco também, Bruno, é Frade. isso. Então, quando a gente fala hoje das novas formatações de trabalho, né, gig economy, quando a gente fala hoje, né, de mundo digitalizado, crowd working, quando a gente fala desse trabalhador de plataforma, são expressões fenomênicas que já demandam um direito plenamente adequado a essas novas formatações ou colorações do capitalismo. Né? Então, o que a gente vê hoje? Que tanto o direito do trabalho e o direito ambiental, eles são ramos jurídicos que são intrinsecamente dinâmicos, exatamente porque eles precisam, no seu nascedouro, acompanhar as evoluções do capitalismo, evitando, né, a sua voracidade de destruição, seja no campo da seara humana, no direito do trabalho, seja no campo da seara do meio ambiente, que é no campo do direito ambiental. Então, são características próprias. E eu diria mais uma, né, Gilberto, rapidamente, que a gente pode até destrinchar um pouco mais à frente, que é o Sim, protetivismo, né? O protetivismo. claro, a proteção. Né? Aliás, eu sempre digo para os meus alunos e falo para os colegas que estão nos acompanhando, quando a gente fala em protetivismo no direito do trabalho, às vezes as caras se entortam, as pessoas ficam, isso é obsoleto, história essa de protetivismo de trabalhador, mas na verdade o protetivismo é uma marca do fenômeno jurídico de avanço civilizatório. E não é uma característica apenas do direito do trabalho. O direito penal é Não, essencialmente protetivista, Gilberto. É ou não é? Ele é exatamente, claro. essencialmente protetivista do réu. Né? Exatamente. O direito ambiental é Indúbio pro essencialmente réu. protetivista. Exatamente. E o direito do trabalho nem é tão protetivo a esse ponto. Né? Não há a Não regra do chega. indúbio pro operário. Né? Não chega a ser exato. Não Quando a chega gente a vai ser. explicar, quando a gente vai explicar os princípios de proteção do direito do trabalho, o princípio da proteção, vai explicar para Rodrigues para os alunos, tem que deixar bem claro que isso não acontece exatamente dessa forma, né? Exatamente. Então o que nós vemos? Eu sempre destaco esse quarteto, tá? Direito penal, direito do trabalho, direito ambiental e um ramo jurídico que tutela as relações de consumo. O direito do consumidor é um direito Claro. Direito do intrinsecamente consumidor. protetivo. Né? Então, Exatamente. não se há de causar espanto o protetivismo do direito do trabalho. O que há de se causar espanto, a meu ver,
são as tentativas de eliminar o protetivismo do direito, né? Esse protetivismo que observa e detecta vulnerabilidades, seja o trabalhador, seja o réu penal, seja o direito ambiental, seja o consumidor. Eles precisam de tutelas jurídicas adequadas, específicas, e defender o protetivismo não é defender arcaísmo. Na verdade, defender o protetivismo é defender o que nós temos de mais avançado no direito, né? É Atualmente. intrínseco do direito, né? É intrínseco do direito o Exatamente. protetivismo, né? Se você quebrar o DNA protetivista do direito do trabalho, do direito ambiental, veja que o fenômeno flexibilizatório, Gilberto, ele não atinge só o direito do trabalho, né? Ele tem atingido também o direito ambiental, com as liberalizações, né, as facilitações de instalação de indústrias, né, aquela série de protocolos de proteção ambiental são exigidas exatamente para a proteção do meio ambiente e resguardo do nosso equilíbrio ambiental. Então, da mesma forma que é um erro, Gilberto, considerar equipamento de proteção individual e proteção do trabalhador, da saúde e segurança como formalidades, burocracias, também é um erro entender os protocolos ambientais como formalidades e burocracias. Eles são essenciais para que a gente tutele adequadamente sujeitos vulneráveis. Então, o protetivismo é outra marca, é outra característica do direito do trabalho e do direito ambiental. Perfeito, Ney. Perfeito. Didático e claro, como sempre, o pessoal gostando aqui, já temos nesse horário cedo mais de 30 pessoas nos assistindo aqui, Bacana. falando, Ô, cumprimentando, Ricardo deixando seu Russo aí, grande abraço. Ricardo. Abraço, Ricardo. Ricardo Russo, já o Lauro está sempre conosco aí. Lauro. Mas, Ney, então é o seguinte, visto essa questão do direito ambiental, do ponto de contato com o direito do trabalho, a questão das características, dos princípios, vamos ver o seguinte, então, em que consiste o chamado direito ambiental do trabalho? Ótimo. Veja bem, nós já passamos a fase, Gilberto, e colegas que nos acompanham. Obrigado, Janete. Abração para ti. Eu sempre compartilho da ideia, viu, Gilberto, de que nós precisamos ter conhecimento multidisciplinar. Sempre me incomodou demais as especializações, né? Então, eu sou especialista em direito civil e só direito civil. Eu sou especialista em direito do trabalho e só direito do trabalho. Eu sou especialista em processo civil e não me fale de processo do trabalho. Né? Ou o contrário, né? Você imagina um processualista do trabalho que não domina o processo civil? Não existe. Né? Então a gente tá aí o nosso querido Vitor, né? Que é craque em processo civil. É craque em também. Processo. Então o que eu digo? Nós precisamos romper essas gavetinhas de conhecimento. Então essa epistemologia que reserva os saberes compartimentados, ela é uma epistemologia e é uma compreensão de mundo equivocada. Né? O Edgar Morin até diz que isso realmente gera conhecimento maculante. Né? A gente precisa ter visão holística. Nós precisamos ter conhecimento multidisciplinar, se possível, a nível enciclopédico. Né? Ou seja, você tem que dominar o constitucional, você tem que dominar o direito do trabalho. Um bom juiz laboralista é um bom constitucionalista. É um cara que entende de civil, responsabilidade civil. É uma pessoa que entende de direito ambiental. Você está entendendo? Então, no meu mestrado, por exemplo, meu mestrado foi em direito civil, responsabilidade civil. E no doutorado eu fiz o direito ambiental. É exatamente esse pressuposto multidisciplinar, holístico, que vai nos permitir enxergar zonas de confluência entre os ramos jurídicos. Então, da mesma forma que nós temos o direito administrativo do trabalho, que nós temos o direito internacional do trabalho, que nós temos o direito penal do trabalho, nós temos também o direito ambiental do trabalho. Então, o que nós estamos tratando aqui, o que esse livro ele versa, né, é direito ambiental. O direito ambiental tutelando o meio ambiente, entretanto, dentro de uma ótica, de uma perspectiva que foca o meio ambiente do trabalho.
Então, o que é o direito ambiental do trabalho? É o ramo juizambiental que se preocupa, coordena e administra as regras, os princípios e os valores que tutelam o meio ambiente do trabalho. Então, é esse o direito ambiental do trabalho que nós temos tentado disseminar, né, na nossa comunidade jurídica, essa multidisciplinariedade, essa riqueza jurídica que também vai nos ajudar na tutela do meio ambiente do trabalho. Muito bem, Ney. E aí, ele teria princípios específicos, fontes normativas, qual seria o escopo, e principalmente aquilo que todo mundo pergunta, né? Ele visa proteger apenas a saúde física do trabalhador? Vamos falar um pouquinho disso aí, essa questão dos princípios, das fontes. Veja bem, o direito ambiental ele vai ser o primeiro ramo jurídico. Até então, viu, Gilberto e colegas, um dos vezos do ordenamento jurídico, do sistema jurídico, sempre foi seu caráter ressarcitório. Então, as preocupações com relação às danosidades eram sempre preocupações a posteriori. Então, exatamente por o perfil liberal de Estado e de direito, a liberdade, né, ela era valorizada. Então, você só era refreado, você só pagava, né, reparações se você abusasse dessa liberdade, causando danos a alguém. Então, essa essencialidade reparatória, ela deixa de ser um elemento central do sistema jurídico com o direito ambiental. Então, eu diria que o coração do direito ambiental é a prevenção. Então, o direito ambiental exatamente porque você se vê diante das dificuldades e, às vezes, das impossibilidades de retornar ao status quo ante quando existiu uma danosidade ambiental, é que o direito ambiental nasce vocacionado a prevenir mais que ressarcir. Então, a tutela do direito ambiental é uma tutela essencialmente preocupada em evitar a reparação de danos, em evitar a danosidade ambiental. Né? Então, você imagina um leito de um rio prejudicado, né? A restauração dele, se possível, demora décadas, se não centenas de anos. Claro. Né? Então, essa preocupação é a marca. E aí o direito ambiental ele vai ter princípios próprios. O próprio direito, o próprio princípio preventivo, Gilberto, nasce na ótica tradicional de evitar dano, mas ele depois, com o tempo, se desdobra em dois, que são os famosos princípios da prevenção e da precaução. Então, qual é a diferença entre prevenção e precaução enquanto diretrizes axiológicas do direito ambiental? É que na prevenção, você evita um dano cientificamente conhecido. Então, você cientificamente tem comprovado que se você não tomar aquela atitude, o dano acontece. No nosso campo aqui das relações de trabalho, é quando você, sabendo que não fornecendo o capacete, o trabalhador pode sofrer, né, uma danosidade pela queda de um tijolo, de um elemento, de um objeto na sua cabeça. Quando você não fornece equipamento de proteção, ele adoece. Isto está na esfera normativa do princípio da prevenção na sua formatação clássica. Já o princípio da precaução, ele tem a ver com a nossa sociedade de risco, né? Ulrich Beck, ou seja, essa disseminação de riscos que nós temos na sociedade hoje, de maneira que vigora mais incertezas que certezas. Então, o princípio da precaução, ele impõe que se tenha uma cautela, de modo que mesmo sem certezas científicas de que haverá dano, o autor, aquele potencial autor de um dano ambiental, deve não prosseguir, ele deve parar e esperar uma certificação mais segura para ele prosseguir. Então, a precaução, vamos falar aqui a precaução, por exemplo, com a Covid-19. Nós temos mais incertezas que certezas. E é exatamente o princípio da precaução que norteou muitos dos empregadores, mesmo sem NR específica, mesmo sem lei, a tomar diversas providências de tutela sanitária do meio ambiente do trabalho. Então, além disso, Gilberto, o princípio do poluidor pagador, da adaptação, da contenção do risco na fonte, usuário pagador, enfim, você tem um leque principiológico verdadeiramente riquíssimo
que pode nos servir também para o equilíbrio do meio ambiente do trabalho, né? Então, esse ramo ambiental, quais são essas fontes, né, Gilberto, do direito ambiental? Uma das características do direito ambiental, que, aliás, Gilberto, também é característica do direito do trabalho, é a plurinormatividade. Você sabe, né? O direito do trabalho, ele trabalha com uma ideia de sistema jurídico plural, normativo. Você não tem o fetiche da lei, né, Gilberto? Você também tem os pactos, os instrumentos coletivos, né, as convenções, né? Como o direito do consumidor também é, né? Como o direito do consumidor também é. Então, o direito ambiental ele também é aberto a essa pluralidade de instrumentos normativos, como também é o direito do trabalho. A fonte normativa, o principal fonte normativa do direito ambiental, Gilberto, é a nossa Constituição, né? O artigo 225 da Constituição, ele é o coração do direito ambiental, a partir dele se irradia, né, a construção do ramo jurídico. A Lei 6.938 também é uma legislação ambiental muito importante, o conceito de poluidor, de poluição, né, a aplicação do poluidor-pagador. Os princípios ambientais são magníficos. Por exemplo, Gilberto, no campo ambiental, o poluidor ele responde solidariamente e objetivamente. Então, quando você fala de desequilíbrio ambiental, todos aqueles que são envolvidos na cadeia ambiental, eles são diretamente responsáveis de maneira objetiva e solidária. Esse, nem o direito do trabalho alcançou ainda, né? A gente ainda trabalha com as ideias de subsidiariedade, de responsabilidade indireta, secundária, coisa que o direito ambiental e o direito do consumidor já avançaram bastante, né? Nesse ponto, o nosso protetivismo é até inferior em relação a esses outros ramos jurídicos. Mas a Constituição. Alguém pode perguntar, Gilberto, e a CLT? É um bom regramento, né, para o direito ambiental do trabalho? Muito embora a CLT ela até porte normas interessantes de preocupação com a saúde do trabalhador, né? Mas ela não é, viu, Gilberto? Lembrem que a CLT é de 43, né? Então, em 43, o direito ambiental ainda não existia. Como eu falei no início, o direito ambiental nasce em 72 com a Conferência de Estocolmo. Então, vejam bem, a CLT, por mais vocacionada ao protetivismo, né? Por mais que ela também tenha desbravado temáticas bastante novas, ela não tem no seu interior o afluxo normativo protetivo do direito ambiental. Por uma razão óbvia, ela é historicamente descompassada com o direito ambiental. Você está entendendo? Então, realmente, a CLT ela não serve como elemento central de protetivismo ambiental. Então, o direito ambiental do trabalho ele vai se servir da Constituição, ele vai se servir das convenções da OIT, né? Convenção 155, Convenção 47, Convenção 190, né? Que trata de saúde mental do trabalho. E com isso eu entro nessa sua pergunta, Gilberto. Como é que está o nosso tempo, Gilberto? Só para eu me controlar aqui, que eu falo muito. Nós temos aqui ainda 18 minutos. Tá ótimo. Pela frente. E você fez uma pergunta muito interessante. Porque eu até fiz, o professor Guilherme Feliciano, nós fizemos um projeto de lei, Gilberto, exatamente para que nós tivéssemos uma fonte legal clara, explícita, trazendo para o meio ambiente do trabalho as diretrizes protetivas do direito ambiental, né? E nós apresentamos isso para exatamente... o projeto de lei foi apresentado pelo IPEATRA, ele foi gestado e produzido por mim, pelo professor Guilherme Feliciano, e isso está lá no Congresso, viu, Gilberto? Agora não tem... nós não temos ambiente político, né? Para poder realmente... força política para tocar. Não tem ambiente político para sair uma legislação protetiva da classe trabalhadora, né? Então, realmente, esse projeto está lá, está relativamente parado, mas só para dizer que, de fato, o direito ambiental do trabalho vai se cercar de convenções da OIT, vai se cercar da Constituição, mas, sobretudo, vai se valer da normatividade intrínseca aos princípios do direito ambiental.
Porque como nós sabemos, né, Gilberto, o nosso sistema jurídico, sobretudo o constitucional, ele fornece normatividade não apenas às regras, mas também aos princípios, né? O que nós chamamos de Sim. pós-positivismo, né? Então, os princípios, eles portam vinculatividade, normatividade suficiente para tutelar o equilíbrio ambiental, inclusive do meio ambiente do trabalho. Agora, você me perguntou se o direito ambiental do trabalho tutela só a saúde física dos trabalhadores. Não. E aí, deixa eu te complementar com isso, a questão da portaria 3214, das NRs. Sim, as NRs também não são suficientes, viu, Gilberto? Porque as NRs, elas recaem ainda no veso extremamente reducionista de enxergar a proteção do trabalhador somente na dimensão física. Quando nós temos no sistema jurídico já uma visão de tutela holística do ser humano que trabalha. Então, veja bem, a Organização Mundial de Saúde já disse que saúde não é ausência de doença. Ela é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Então, ela já reconhece. Nos mandando um abraço aí. Pragmácio, grande abraço. Mandando um abraço. Abraço, Pragmácio. Então, a OMS já reconhece, Gilberto, que o ser humano saudável não é um ser humano que não sente dor. É o ser humano que tem bem-estar. E é um ser humano que tem bem-estar físico, mental e social. A gente poderia resumir nas suas dimensões física e mental, tá? Ou seja, material e imaterial. Certo. Essa diretriz holística, omnicompreensiva, ela entra no ordenamento jurídico brasileiro porque a Convenção 155 da OIT abraçou essa perspectiva do OMS e a Convenção 155 da OIT, como todos sabem, ela integra o ordenamento jurídico brasileiro por decreto, né? Então, nós podemos falar claramente que saúde no direito brasileiro, expressando a diretriz holística da OMS e da OIT, abrange tanto a saúde física quanto a saúde mental. Entretanto, o Brasil continua produzindo NRs que tendencialmente continuam tutelando mais a dimensão física que a dimensão mental. Então, ao contrário, por exemplo, de países como Bélgica, Austrália, França, que têm diretrizes jurídicas de saúde mental e de tutela dos riscos psicossociais no trabalho, o Brasil não tem. Hoje, então, nós não temos... vez mais importante, né? Com a pandemia, então... tempos de pandemia aí... Exatamente. Os consultórios de psiquiatras lotados. Exatamente. Então, veja bem, Gilberto, nós temos uma anemia, ou anomia, uma anomia. Não existe diretriz jurídica, e eu estou falando aqui diretriz jurídica explicitamente, né, legal, mesmo que lato sensu, que é o caso das NRs, exatamente, tutelando, nós não temos um marco jurídico regulatório da saúde mental no trabalho. Você está entendendo? Então, a nossa fonte jurídica, as NRs, é claro que tem NR tratando de assédio, tem NR tratando lá de riscos ergonômicos, né? Mas são pontuais, não são estudos sistemáticos, não são estudos centralizados na tutela dos riscos psicossociais. Você está me entendendo, Gilberto? Então, essa é realmente uma problemática que nós temos. E aí eu diria, você me perguntou o que o direito ambiental do trabalho tutela. Em primeiro lugar, tutela a saúde física e mental dos trabalhadores. Por isso que assédio moral é tema ambiental, Gilberto. Assédio moral é poluição do meio ambiente do trabalho, na minha ótica, na minha perspectiva. Né? Por quê? Porque tem a ver com saúde mental. E saúde mental, no direito ambiental do trabalho, a saúde física e mental dos trabalhadores são bens ambientais. São bens laborambientais. Agora, é importante dizer, perfeito, Ney, que o direito ambiental do trabalho não se presta a tutelar somente a saúde e segurança do trabalhador. Mais ainda, o direito ambiental do trabalho tutela a coletividade. Quando você tem um ambiente rígido, seguro e sadio, você tem menos pessoas adoecidas na sociedade. Você tem menos reprodução de violência, você tem menos uso de recursos públicos, você melhor também resultado tem... na empresa, a empresa trabalha melhor, produtividade, melhor, as pessoas felizes dentro da empresa. Produtividade, né? E veja que até o meio ambiente natural é protegido.
Se você tem um meio ambiente do trabalho rigorosamente equilibrado e sadio, você não vai ter erros de gestão, você não vai ter erros de manutenção de equipamento. Você sabia que muitos dos acidentes ambientais, a origem foi no meio ambiente do trabalho, Gilberto? Então, tutelar o meio ambiente do trabalho é também tutelar a coletividade. Perfeito. Ney, está aqui muita gente mandando um abraço. A nossa confreira aqui da Academia Sul Rio Grandense, a Luciane Barzotto, também entrando. A querida Luciane. Abração, querida. O querido sempre presidente Valdir dizendo que está ótimo, está excelente. O Lauro. Ney, Legal. Mas vamos reservar esse espaço final também para falar sobre o livro em si, né? Sim, vamos falar um pouquinho, já que o nosso tema aqui também é espaço do autor e conversar sobre a obra, falar sobre o tema. Eu te perguntaria assim, em que consistiram, na verdade, para o teu ponto de partida, os teus estudos de doutorado nesse campo do conhecimento? Pois é, viu, Gilberto? O doutorado foi em Direito Ambiental do Trabalho, né? Eu fiz lá na USP, e o que acontece? O meu problema era simples. Se nós temos um meio ambiente do trabalho, e se a Constituição, no artigo 200, inciso 8, não só lá, mas em outros lugares também, reconhece que o meio ambiente do trabalho é integrante do meio ambiente humano, e se eu tenho o direito ambiental, a minha pergunta era, qual o conceito jurídico de poluição do meio ambiente do trabalho? Você está entendendo? Claro. Então, nós precisávamos de um conceito técnico, jurídico, de desequilíbrio do meio ambiente do trabalho, na ótica holística que eu defendi, de que o meio ambiente do trabalho, né, ele é um complexo de relações psicológicas, técnicas, científicas, que abrange a saúde física e mental do trabalhador. Então, meu doutorado foi exatamente o livro. Você me permite pegar aqui rapidinho? Dá licença? Claro que sim. Esse livro aqui, que nasceu em 2017, que é o Poluição Laboral-Ambiental, pela Lumen Iuris, que graças a Deus recebeu uma crítica super positiva, é citado em vários livros de direito ambiental, Gilberto, e também dos nossos queridos juslaboralistas, né, adotando o conceito de poluição do meio ambiente do trabalho e também o conceito de meio ambiente do trabalho, que eu tive como pressuposto metodológico. Né? Então, esses estudos na USP, com o professor Guilherme Feliciano, que foi meu orientador, exatamente no campo dessas reflexões do direito ambiental do trabalho, foi que surgiu essa coleção, né? Direito Ambiental do Trabalho, apontamentos para uma teoria geral. Este é o volume 5, viu, Gilberto? Viu, pessoal? Eu ia te fazer a pergunta de como iniciou essa coleção, já que esse é o 5. E claro, também o seguinte, a importância desse ramo jurídico, para nós somos professores, especialmente de graduação, né, Ney? A importância desse ramo para os estudantes em sala de aula, um espaço... Eu estou te fazendo várias perguntas ao mesmo tempo, mas... Quanto tempo temos aí? Só para eu me organizar. Dar conta de todas. Nós temos aí quase 10 minutos ainda. Tá bom. Um pouquinho menos então, deixa eu falar rapidamente da coleção. O objetivo da coleção, em termos bem diretos, é disseminar o direito ambiental do trabalho. A nossa ideia, a percepção minha e do Guilherme, era exatamente de que nós precisávamos prover cientificidade, solidez, base teórica para o desenvolvimento dessa dimensão do direito ambiental. Então, a nossa proposta realmente é de construção teórica, né? E aí, por isso que a coleção se chama Direito Ambiental do Trabalho, apontamentos para uma teoria geral, porque o nosso objetivo realmente é construir uma teoria geral do direito ambiental do trabalho. Não que isso signifique autonomia. Nós não defendemos a autonomia, o direito ambiental do trabalho, não. Assim como não é autônomo o direito penal do trabalho, nem é autônomo o direito administrativo do trabalho, tampouco o direito internacional do trabalho. Nós apenas defendemos que é possível, teórica e cientificamente, desdobrar o direito ambiental e fazer com que a sua riqueza normativa, sobretudo a sua riqueza principiológica, beneficie o equilíbrio do meio ambiente do trabalho. Então, essa é a nossa linha de reflexão. Então, ao longo de 5 volumes, este é o último, recentemente publicado, nós estamos trabalhando uma teoria geral. Qual é a característica do volume 5, Gilberto? Neste volume 5, pela primeira vez,
nós dialogamos com os ambientalistas puros, né? Ou seja, os ambientalistas mesmo, né? Os ambientalistas. Professor Tem um Afonso. texto do Ingo aí, né? Tem um texto do Ingo. Não, o professor Ingo, infelizmente, ele era da minha banca de doutorado, porque ele é um Sim. entusiasta do direito ambiental do trabalho, viu, Gilberto? Meu colega aqui da PUC, coordenador do meu PPGD, né? Só que ele foi promovido na semana da minha banca. E aí ele não pôde, ele foi promovido ao desembargo. Então ele não pôde comparecer, né? Realmente não tem que ser substituído. Mas aqui é Milaré, Talden Farias, Luciana Costa, Paulo Afonso Leme Machado, Bessa Antunes, toda essa turma do direito ambiental puro, né, mesmo tradicional, Ingo Sarlet, Tiago Festenzheifer, todos escreveram nesta obra e escreveram já fazendo um exercício de reflexão do direito ambiental do trabalho. Então aqui, sabe, Gilberto, você vê grandes eventos de direito ambiental falando de meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente cultural, meio ambiente digital e nenhum painel de meio ambiente do trabalho. Você está entendendo? Não tem explicação, né? Não tem explicação. Não, então é isso que nós estamos tentando demonstrar. Qual é a importância? Veja bem, professor Gilberto e colegas, todo dia como juiz eu pego um tema de meio ambiente do trabalho. Todo dia, eu acho que pelo menos toda semana, um advogado pega uma causa que envolve um acidente de trabalho, um adoecimento, um assédio moral, né? Todas essas temáticas são ambientais trabalhistas. Então, sempre me chamou muito a atenção que o juiz do trabalho, para ser juiz do trabalho, passa por um rigoroso concurso público, multitemático, mas que, para minha surpresa, Gilberto, não envolve o direito ambiental. Então, veja, apesar do meio ambiente do trabalho ser um dos temas mais corriqueiros do cotidiano trabalhista, seja do procurador do trabalho, seja do juiz do trabalho, seja do advogado trabalhista, por incrível que pareça, eles não têm especialização em estudos em direito ambiental. Se você perguntar para o juiz do trabalho qual é a diferença de prevenção para precaução, provavelmente, é claro que os colegas hoje estão no outro nível, a gente está divulgando o conhecimento, mas muitos não saberão a diferença. E aí, deixa eu te dizer, se você, o instrumental jurídico mais adequado para tutelar o equilíbrio do meio ambiente do trabalho não é propriamente o direito do trabalho, é o direito ambiental. O direito então, ambiental. Eu, inclusive, já propus à Escola Nacional da Magistratura, na MAT, que o nosso concurso seja atualizado para inserir direito ambiental, princípios e base teórica. Digamos assim, introdução geral ao direito ambiental. É claro que a gente não precisa estudar todos os detalhes, mas pelo menos a propedêutica e a principiologia, não tenho dúvida que são essenciais para qualquer advogado, qualquer procurador do trabalho, né, e qualquer magistrado. Então, para nós que somos professores, Gilberto, eu sei que você também é um entusiasta da multidisciplinariedade, é sempre muito gostoso a gente invadir novos horizontes, né? Aprender coisas novas e é muito bacana também. É muito bacana saber que o que nós escolhemos, né, que é o mundo do trabalho, ela ao contrário do que muitos pensam, na verdade, ele congloba, ele reúne, ele exige conhecimento multidisciplinar. Todo estudioso do mundo do trabalho deve conhecer não apenas vários ramos do direito, deve conhecer de economia, deve conhecer de sociologia, deve conhecer de psicologia, de ergonomia, então, de política, que é a coisa mais política que o embate capital-trabalho. Então esses estudos, Gilberto, eles representam uma importância muito grande. Acredito que o profissional da área trabalhista do século XXI, sobretudo no pós-pandemia, é um profissional que ele insere no seu cabedal teórico o direito ambiental. Com certeza isso vai dar um potencial de alcance, de reflexão fenomenal para esse profissional. Eu já encomendei o meu com a LTR, assim que te encontrar eu quero o meu autógrafo. Opa, olha, no site da LTR, o meu eu já encomendei. Né? Mas tu viu que o Fábio Pacheco quer um sorteio aí, né? Eu só tô com esse que é o meu, Fábio. Tá bom. Ney, diga, querido.
Então é exatamente isso que eu queria. Excelente aula, maravilhosa, como sempre. A gente conhece o Ney, o pessoal aqui gostando, adorando, mas a gente é premido pelo tempo e tem uma preocupação com essa questão do Instagram. Nós temos uns 2 minutinhos aí, exatamente para fazer, Ney, um encerramento, uma despedida, e para pegar esse gancho final que tu estava falando, de a tua ideia, qual será a sociedade pós-pandemia no sentido do futuro do direito ambiental do trabalho, sobretudo no Brasil, né? Sobretudo no Brasil. Como o tempo é curto... E aí já te encaminhar para uma despedida. Como o tempo é curto, eu diria só o seguinte. A pandemia, ela explicitou, deu visibilidade a um fenômeno que nos escritos eu já venho destacando há algum tempo, que é a quebra desse mito de que tema de meio ambiente do trabalho é tema intrapartes, só diz respeito a empregado e empregador. Isso é um mito. As discussões ambientais, inclusive as trabalhistas, elas demandam publicidade. Veja aí Brumadinho, né? Que exatamente a invisibilidade das discussões ambientais gerou tragédias. Então, eu diria o seguinte, nunca se viu tanta visibilidade ao seguinte fenômeno. O equilíbrio do meio ambiente do trabalho é questão de ordem pública. Veja o quão importante é hoje e o quanto se preocupa na sociedade se existe proteção sanitária nas indústrias, nas empresas. Veja que na Alemanha, a população preocupada porque o adoecimento e a propagação do vírus aconteciam dentro do meio ambiente do trabalho. Então a sociedade percebeu finalmente que a saúde dentro do trabalho é saúde fora do trabalho. Que a população fica protegida quando existe uma tutela da saúde e da segurança dos trabalhadores. Então, o cenário pandêmico serviu para dar visibilidade a isso. Quando o empregador dá álcool em gel, usa aqueles instrumentos, o tapete higienizador, né, faz a medição da temperatura, ele não está apenas protegendo seus trabalhadores, ele não está apenas contendo a irradiação e a propagação do vírus naquele microcosmo do trabalho. Na verdade, ele está colaborando para que a própria sociedade como um todo se veja protegida de uma pandemia. Então veja que a proteção do meio ambiente do trabalho vira foco central de preocupação da sociedade, porque ele sabe que muitas vezes é lá, dentro do ambiente de trabalho, que existe um foco especial de propagação de danosidades e de doenças. Então, com essas palavras, Gilberto, eu acho que nosso tempo está acabando. Eu agradeço a Academia Brasileira. Um abraço ao nosso querido Alexandre Belmonte, ministro Alexandre, nosso presidente. Platonzinho, forte abraço, meu irmão. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de debutar, né, iniciar essa nova digamos assim, esse novo programa da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que é o Conversa com o Autor. Viu? Obrigado, Gilberto. Que beleza, obrigado mesmo Ney. pelo carinho. Parabéns, obrigado. Foi muito bom te ver e esperando, sinceramente, que a gente possa se abraçar pessoalmente em seguida. Muito obrigado. A Academia Obrigado, agradece. querido. Olha obrigado o Enio aqui, a todos. que é juiz da 8ª região, o Enio aqui também. Abraço para todos aí. Platon, estou vendo aí, todos. Abraço a Simone Cruxem, colega Eu acho nossa, que o pessoal aqui, gostou, né? Eu acho que o pessoal aí deu... O pessoal gostou muito. Em seguida, nós já vamos publicar para aqueles que não conseguiram ver, poderem ver também. Tá bom? Deus Bom abençoe e saúde a todos, viu? Tchau, tchau. Saúde. Abraço, Gilberto.